Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A série As Bem-aventuranças que estamos fazendo aqui no canal são um dos ensinamentos mais incríveis do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no ensinamento incrível de hoje, Jesus nos ensina que devemos nos alegrar quando formos perseguidos por causa da justiça. Você sabe o que é ser perseguido por causa da justiça? E mais, você se alegra ao ser perseguido por causa da justiça? Convido você a ficar comigo até o final desse vídeo e aprendermos sobre esse assunto incrível hoje juntos e mais, colocarmos em prática em nossas vidas. Olá, queridos e queridas irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 10, nos fala assim, acompanhe comigo na sua Bíblia: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Queridos irmãos, hoje eu estou aqui sem a minha Bíblia, porque está chovendo demais aqui onde eu estou gravando, mas já vim para cá e agora vou terminar esse vídeo, para honra e glória de Deus. Vou sair daqui somente depois de levar a mensagem dele. Você em algum momento já se sentiu julgado ou perseguido por fazer algo que é certo? Falando aqui de maneira clara para nós que somos cristãos ou se intitulamos cristãos, ser perseguido por obedecer a Cristo Jesus, ser perseguido, taxado como um fanático ou ser julgado por fazer aquilo que Cristo nos manda. Se você ainda nesse momento não passou por algo assim, saiba que no passado isso era muito comum. Cristãos foram mortos, cristãos foram julgados, cristãos foram chamados de seita e também muitos deles taxados como fanáticos. E sabe por quê? Porque decidiram fazer a vontade de Cristo, porque decidiram agir com justiça. E digo mais, hoje estamos vivendo no tempo da graça. Nesse momento estamos vivendo num mundo que todo mundo permite expor os seus pensamentos. Em alguns lugares desse mundo já começaram cristãos, irmãos, a serem perseguidos. Mas mais para frente, e eu acredito que não vai demorar muitos anos, nós também seremos perseguidos por fazer a vontade de Cristo, por obedecermos aquilo que Ele nos pede na sua palavra, por agirmos com justiça. E o mais interessante que eu acho disso tudo é que Cristo, no seu primeiro sermão, no Sermão do Monte, para todos os seus discípulos, ele disse: se alegre se você for perseguido por causa da justiça, porque de você é o reino dos céus. Não é incrível esse ensinamento de Jesus? Jesus nos fala de maneira clara que ao invés de nós ficarmos sofrendo, chorando, angustiados, ele diz para nós nos alegrarmos quando formos perseguidos. Mas de fato, o que é justiça na Bíblia? Pois Jesus diz de maneira clara: felizes são aqueles que são perseguidos por causa da justiça. E justiça se trata de praticar aquilo que é correto. E William, o que é correto? Correto é tudo aquilo que a Bíblia diz que é certo. Pois você e eu, nós somos cristãos e cremos na palavra de Deus. Cremos que a Bíblia é inspiração divina e não humana. E tudo aquilo que ele nos ensina e nos pede para guardar, isso é justiça. E somos felizes quando praticamos essa justiça. E por causa dessa justiça, muitos cristãos serão perseguidos. E por que serão perseguidos se estão fazendo aquilo que é certo? E isso é algo claro. Jesus foi perseguido porque ele fez o que é certo. Os discípulos foram perseguidos porque fizeram o que é certo. Cristãos por todo o mundo do passado foram perseguidos porque fizeram o que é certo. Queridos e queridas irmãs, de maneira clara, quando nós decidimos fazer a vontade de Cristo, quando nós decidimos estar de joelhos, quando decidimos obedecer a Deus firmemente como fez Daniel na Babilônia, o diabo se levanta contra nós e ele vai usar todo tipo de pessoa para tentar te derrubar, para te perseguir, para te acusar, para te jogar no fundo do poço e mais, para tentar tirar a sua vida, como aconteceu no passado. O diabo, ele odeia o cristão que busca praticar aquilo que Jesus pede. O diabo odeia a justiça e o trono, a base do trono de Deus é justiça. E quando o diabo vê um cristão querendo fazer o que é correto,
se dedicando para obedecer a Cristo, ele fica irado, ele fica revoltado, ele fica completamente cheio de ódio e vai fazer de tudo para acabar com a vida dessa pessoa. Mas Cristo nos diz, o reino do cristão, a morada do cristão não é aqui nessa terra. O reino do cristão, a morada do cristão é no céu, é com Cristo Jesus, é um novo céu e uma nova terra. É num novo lugar que não terá pecado, nem morte, nem tristeza. Jesus Cristo, o próprio, diz assim: não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem tirar a alma. Em outras palavras, o que Cristo está dizendo: não temam aquele homem ou aquela pessoa que pode tirar a tua vida aqui nessa terra, pode te levar até mesmo para o cemitério, mas ela não pode tirar a tua salvação, que é aquilo que para Cristo mais importa. Ser perseguido por causa da justiça não significa enfrentar perseguições somente físicas, mas trata-se também de perseguições emocionais, espirituais, como falamos, e até mesmo perseguições sociais, no nosso trabalho, na escola, no lugar que nós estamos acostumados a passar o nosso dia a dia. A pressão de lutar contra um sistema, contra as pessoas que estão tudo indo em oposição, diferente daquilo que você pensa, diferente daquilo que você acredita. O medo de ser julgado por essas pessoas, de ser acusado por essas pessoas, de ser taxado como uma pessoa diferente, excluído da sociedade. Tudo isso se trata de uma forma de perseguição. E isso muitas vezes nos deixa com medo, nos deixa com vontade de desistir, de abandonar a caminhada. Por isso que muitos abandonam a caminhada com Cristo. E nesse momento final, muitos vão desistir, vão deixar para trás, por causa do medo de ser excluído pelas pessoas. Querido e querida irmã, eu digo de maneira clara para você: o cristão, ele precisa ser diferente. O cristão, ele precisa sim ser taxado como alguém diferente da sociedade, pois na verdade ele é diferente da sociedade, ele pensa diferente, ele tem que agir de forma diferente, ele precisa se vestir de forma diferente do mundo. Ele vai sim contrário a tudo que o mundo ensina, e com certeza ele vai ser excluído, ele vai ser taxado como um fanático. Não há o que fazer. Mas se você tem fé, se você crê na palavra de Deus, você vai ver que Cristo também viveu dessa maneira. Cristo foi taxado como um louco, até mesmo pela sua própria família. Cristo foi crucificado pelo povo de Deus da época. E você acha que vai ser diferente com você e comigo? E Cristo nos consola dizendo: se nós formos bem-aventurados, felizes, se nós nos alegrarmos, o reino do céu é nosso. Me diz se tem uma promessa mais incrível do que essa. Essa bem-aventurança incrível de Jesus. Eu digo que ela é incrível, porque Jesus nos ensina que nós seremos perseguidos, mas Ele diz que nós devemos nos alegrar por isso. E digo mais que é incrível, porque Ele ensina abertamente para todos os seus discípulos. Muitos associam as bem-aventuranças com coisas boas. Somente com coisas boas. Não vamos passar dificuldade, não vamos passar problemas, mas Jesus vem quebrando todo esse paradigma. No começo do seu trabalho missionário, Ele já fala isso. Que nós sim sofreremos perseguições, que nós sim passaremos por dificuldades. Mas nós devemos nos alegrar. E por que devemos nos alegrar? Porque o próprio Deus estará ao nosso lado. Ele não nos deixará sozinho em momento nenhum. Essa bem-aventurança nos lembra que a verdadeira paz e alegria não é em estar em conformidade com esse mundo de pecado, e sim em termos coragem com Cristo de enfrentarmos todo esse mundo, em termos coragem de fazermos aquilo que é certo, aquilo que entendemos que é certo segundo a palavra de Deus, aquilo que Cristo nos mostra e nos pede, mesmo que todo o mundo, a nossa família, os nossos vizinhos, no trabalho, na escola, seja lá onde for, fique contra você e contra mim, nos julgue, nos critique, nos repreenda, nos chamem de maluco, nos chamem de fanático, não importa, mas vale obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Cristo passou por isso, você e eu, como cristãos verdadeiros, também iremos passar. Então, como podemos aplicar isso no nosso dia a dia?
para estarmos em conformidade com a vontade do Pai. Primeiro de tudo, você vai ter que buscar um conhecimento profundo através do estudo da Bíblia. Você e Deus, você orando e pedindo a orientação do Espírito Santo. É muito bom nós vermos vídeos na internet, é muito bom nós vermos pastores pregando, é muito bom nós ouvirmos louvor, é muito bom aprender com outras pessoas. Eu também faço isso. Mas depois que eu faço isso, eu vou estudar a Bíblia por minha própria vontade, tirando as minhas próprias conclusões, orando, pedindo o Espírito Santo para que ele me mostre se aquilo é certo ou não é certo. E se você é um cristão verdadeiro, o Espírito Santo vai falar à sua mente. Ele vai mostrar o caminho que você deve seguir. Você lembra o que diz em Atos dos Apóstolos? Ora, os de Beré eram mais nobres do que os tessalônicas, pois escutavam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se de fato as coisas eram assim. Os de Bereia, eles ouviam os pregadores levando a mensagem, mas eles não ficavam só ouvindo. Eles depois iam e examinavam a palavra de Deus para ver se aquilo realmente, será que está certo mesmo o que ele está falando? Eu vou examinar por minha própria vontade. Eu vou tirar as minhas próprias conclusões com a ajuda do Espírito Santo. E é isso que um cristão verdadeiro, que anda em justiça, precisa fazer. Eu digo para você, querido e querida irmã, de maneira clara, o seu pastor é Jesus. E ele fala com você através da Bíblia Sagrada. E talvez agora você fale para mim, William, eu não sei ler. Pois eu sei que tem muitas pessoas que me acompanham que não sabem ler. É simples. No YouTube tem a Bíblia em áudio. Toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, em áudio. É somente você procurar, pedir para alguém colocar para você e você ouvir a palavra de Deus. E isso dá certo da mesma maneira. Hoje, nos tempos que nós vivemos, não temos desculpa para não aprendermos a palavra de Deus por nossa própria vontade. Não temos como dar desculpa para Deus. Claro, existem pessoas que não têm acesso à internet, não têm acesso ao YouTube, não têm acesso ao celular, mas no Brasil são muito poucas esse tipo de pessoa. E Deus sim, com essas pessoas, vai se revelar de outra maneira. Se ela não sabe ler, Ele vai se revelar pela natureza, vai usar alguma pessoa para ajudar aquela pessoa. Se essa pessoa não tem acesso à internet, mas tem a Bíblia, Deus vai falar com ela através da Bíblia. Pois a maneira que Deus mais usa para falar hoje é através da Bíblia Sagrada. E depois sim, Ele coloca pessoas e várias coisas, porque Deus é poderoso e pode falar comigo e com você de diversas maneiras, por sonho, por visões, seja lá o que Deus quiser usar para alcançar pessoas. Mas além do estudo, você precisa ter tempo para oração. A oração, eu digo que é a chave para a vitória. Se nós não orarmos, estamos longe de Deus. Porque nós estudamos a Bíblia, Deus fala conosco através da Bíblia. E nós falamos com Deus através da oração. Jesus estava sempre em oração. Jesus se retirava para lugares afastados para orar ao Pai. Para colocar diante dele as suas situações, os seus medos. Pois Jesus também passou por momentos de medo. Lembra no jardim do Getsêmani? Jesus diz para o Pai, Pai, por favor, se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice. Jesus estava angustiado, suando gotas de sangue naquele momento. E se Jesus não tivesse passado a noite inteira orando, ele não conseguiria passar pela cruz do Calvário. Foi o Pai que deu força para ele naquele momento. O Pai deu poder para ele conseguir completar a sua missão aqui na terra. Por isso Jesus diz, vigiai e orai. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Se você e eu não tivermos uma vida ativa de oração, não vamos conseguir quando vier as pressões do mundo, pressões da sua família dizendo que você é louco, que você é fanático, falando que você está errado, que não é assim que você deve fazer. Quando vier todo esse tipo de pressão, nós não vamos conseguir aguentar. Nós vamos desanimar, nós vamos desistir, nós vamos nos perguntar, será mesmo que eu não estou sendo muito fanático? Será mesmo que eu não estou sendo muito rígido? E olha o que Jesus diz, todo aquele que quer seguir após mim, negue-se, tome a sua cruz e siga-me. Veja como foi a vida de Jesus e você vai ver, Ele vai te mostrar a maneira que você deve andar aqui nessa terra. Aqui nessa terra, você vai passar por perseguições.
Em todos os lugares que você estiver, se você for um cristão verdadeiro, você vai passar por perseguição. Mas não esqueça do que Cristo disse: se alegre, pois assim o reino do céu será seu. Sabe o que você deve fazer? Ore por essas pessoas. Ore por quem está perseguindo você. Lembre que a nossa luta, diz em Efésios, não é contra o sangue e a carne, ou seja, não é com pessoas. É o que está por trás dessa pessoa, que está ali. E se trata do inimigo de Deus, do seu e do meu inimigo. A nossa luta é contra o diabo e os seus demônios. É eles que estão usando essas pessoas. Ore por elas, para que elas acordem, para que elas despertem, para que elas vejam espiritualmente assim como você está vendo e possam se entregar para Cristo enquanto há tempo. Se você tiver uma vida ativa com Deus, de oração, de estudo da Bíblia, de confessar os seus pecados, você vai entender aquilo que Cristo quer que você faça. Você vai entender até mesmo o lugar que você deve ir. Você vai entender quando precisa falar e quando precisa ficar quieto. Porque o Espírito Santo é quem guia você. Lembra quando Jesus foi tentado no deserto? Foi o próprio Espírito Santo que levou Jesus até lá para ser tentado, já com um propósito certo. Então, quando você fizer isso, confiar em Deus, Ele vai mostrar para você o que você deve fazer. E se você gostou dessa mensagem, se o Espírito Santo tocou o seu coração, eu convido agora a você orar junto comigo. E na próxima semana daremos continuidade nessa série incrível das bem-aventuranças, dos ensinamentos maravilhosos do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos orar? Deus Santo e Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a Ti toda a honra e toda a glória, porque o Senhor é bom, maravilhoso e misericordioso. Obrigado por estarmos aprendendo aqui a Tua palavra, esse ensinamento incrível da Tua parte. Feliz é aquele que é perseguido por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Que nós possamos nos agarrar a Ti, Pai, para que quando essas perseguições vierem, nós entendermos que isso aconteceu com o Senhor, aconteceu com os discípulos, acontece com todo cristão verdadeiro e também precisa acontecer conosco. E que nós possamos nos manter firmes, agarrados a Ti e não venhamos a desistir dessa caminhada. Eu imploro por mim e pelos irmãos que estão aqui, em nome de Jesus. Amém. Queridos e queridas irmãs, vou deixar 2 vídeos aqui na tela para você assistir depois que terminar esse daqui. Vou deixar os 2 vídeos anteriores dessa série maravilhosa de Jesus. Então, uma boa noite para você, uma boa manhã, uma boa tarde, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Fiquem todos com Deus!